Olá, caros alunos, vamos iniciar mais um encontro com a filosofia. Tá, nessa agora a gente vai entrar em duas concepções muito importantes, né? São as prospecções, né, filosóficas de Platão e Aristóteles, aonde esses dois grandes filósofos, né, clássicos da filosofia antiga, começou a desenvolver a razão no intuito de levar a filosofia com um pensamento mais racional para a época, naquela época ocidental. E a partir daí eles começaram a desenvolver esse tipo de, né, dessa filosofia ocidental, buscando a compreensão de várias culturas, de outros povos e a partir daí desenvolvendo as suas teorias. Então a gente vai abrir, né, a nossa grande aula hoje falando sobre esses dois grandes filósofos, né, Platão e Aristóteles. Então a gente vai ver um pouco primeiro, né, desse Platão e é sobre a realidade além da física, né, que a partir daí a gente vai entender como esse filósofo começou a entender o desenvolvimento dessa teoria e como ele utilizou, né, a sua praxicidade para o desenvolvimento, né, dessa realidade. Então, a partir daí, Platão e o segundo a navegação. O que seria isso, né? Platão, aproximadamente 429 a 347 a.C., nasceu em Atenas. A partir desse período, ele afirmava que os filósofos naturalistas, que são aqueles que a gente vimos antes, né, que são aqueles filósofos que buscavam o entendimento do elemento primordial, que seria realmente a essência do desenvolvimento da natureza, anteriores a ele. Ele realizava as primeiras navegações, que foram os filósofos naturalistas, a partir do momento que investigava a natureza e buscando nela o princípio da explicação do universo. Já na segunda navegação surgiu os filósofos, né, clássicos como Sócrates, que vimos anteriormente, né? E também agora Platão e Aristóteles, que a partir do momento que, de acordo com o próprio filósofo Platão, ele diz que os naturalistas falharam na sua explicação, sendo necessário empreender e compreender como seria essa segunda navegação de acordo com a concepção desse filósofo, para explicar a realidade realmente do surgimento das coisas no universo. Assim, Platão dividiu a realidade em realidade sensível, que pode ser vista, tocada, né? E a inteligível, que pode ser realmente conhecida pelo pensamento. O que existe no mundo visível é uma cópia da forma perfeita da realidade inteligível, que se trata-se para ele a teoria das ideias, ou seja, também conhecido como o mundo das ideias. De acordo com o filósofo Platão, o mundo está dividido em duas etapas. Sensível, onde nós podemos tocar, podemos ver, né? Podemos realmente sentir. E é inteligível, que faz parte do conhecimento dentro do nosso cognitivo, ele pode ser transmitido através do pensamento. E a partir daí existe esses dois mundos, que ele fala que é o mundo visível, que é o sensível, né, que é uma cópia, né, que forma perfeita a nossa realidade inteligível, que é nosso pensamento, que a ele deu o nome da teoria das ideias ou mundo das ideias, como é também conhecido, né, em algumas literaturas. A partir daí, essa realidade visível e essa realidade inteligível, de acordo com Platão, ele faz uma comparação entre as duas realidades. A realidade visível são cópias imperfeitas do objeto sensível. Também eles são acessados pelos próprios sentidos e são objetos realmente sensível que vai se transformando ao longo da sua perfeição e a imperfeição e do movimento. São múltiplos verdades aparentes. Por que verdades aparentes? Porque pode ainda, de acordo com a investigação, mudar o roteiro ou a orientação, né, dessas verdades. Então não é uma verdade ainda plenitudemente absoluta. E a realidade inteligível, ela é movida pelos modelos invisíveis de forma das ideias, que nossos conhecimentos, pensamento, acessando pela questão inteligível, são o que nós aprendemos ao longo do nosso processo de convivência. Essa ideia é eterna, né? A unidade para ela seria a caracterização pela perfeição, fixidez das formas das ideias inteligíveis. E ela também ela está estabelecida com verdades absolutas. Por quê? No momento que a gente investigamos algo desse conhecimento, a gente vai buscar profundamente a resposta. No momento que encontramos a resposta, é uma verdade absoluta, diferente da realidade visível, que é uma verdade aparente, porque ela pode ainda ser realmente mudar. Aquilo ali não é uma questão, é uma verdade totalmente realmente investigativa. A partir desse mundo
como ele mesmo dividiu, né, está aí a grande, né, obra dele, que é a Alegoria da Caverna, né, que ele fala, dentro dessa obra, a questão dos dois mundos, visível e inteligível. Né? Platão criou a Alegoria da Caverna para explicar mais facilmente a existência dessas duas realidades distintas. De acordo com a Alegoria da Caverna, haveria prisioneiros em uma caverna que, acorrentados por toda a vida, consideravam, né, que as sombras vistas, né, as sombras vistas na parede da caverna poderiam ser realmente verdadeira realidade. Alguns desses prisioneiros são libertados. Atordoados, investigaram a caverna, mas não diferenciaram o que era a realidade e os objetos que agora veem, ou se era sombra nas paredes. Fora da caverna, eles observaram as sombras e a reflexão dos objetos, além dos próprios objetos dos seres vivos. Por fim, eles enxergaram a luz do sol, que dá vida à realidade visível. Então, a partir daí, nessa grande obra de Platão, ele afirma que o mundo das ideias, ou a teoria das ideias, que está dividida em essas duas realidades, a visível e a inteligível, está, de um lado, a questão visível, o que a gente pode ver, tocar, saber realmente o que significa, e a inteligível, que a gente utiliza nosso pensamento, nossas ideias para projetar certas coisas. Como ele estava aprisionado numa caverna, ele estava projetando aquilo que vinha na cabeça dele. Então eles achavam que qualquer objeto lá fora que viesse transmitir uma sombra, ele achava que qualquer tipo de monstro que poderia ali estar realmente fazendo eles como prisioneiro. No momento que eles se libertaram, viram realmente o mundo lá fora, eles viram um mundo de tecnologia, um mundo já transformado na sociedade e as pessoas utilizando roupas de maneiras diferentes. E a partir daí, eles começaram a buscar, né, esse entendimento. Por isso que ele começou a explicar dessa maneira, né, Platão, a questão da alegoria da caverna, sobre a questão das duas realidades distintas. O mundo das aparências e o mundo das essências. Ele foi mais além ainda, Platão. Ele começou a definir dentro da teoria das ideias, ou o mundo das ideias, né, que seria o mundo visível, que é o mundo das aparências, e o mundo inteligível, que é o mundo das essências. Para ele, o Platão argumenta que os prisioneiros da caverna, aqueles que realmente consideram verdadeiramente a realidade visível, que estão realmente enganados. A divisão da realidade invisível seria a aparência, que eu acabei de falar, e o inteligível seria da essência. É uma tentativa de solucionar a dificuldade do uno, né, e dos múltiplos que ocupava os prisioneiros, realmente os primeiros filósofos. Né? No mundo visível, predominaria o múltiplo, mas no inteligível predominaria realmente a forma que seria fixa. A partir daí, ele começou a definir, né, de acordo com isso, a sua teoria das ideias, ou o mundo das ideias. A aparência é a realidade visível, é tudo que a gente pode ver. A aparência é uma coisa que pode ser transformada ao longo do tempo. E a inteligível é a essência, que é de dentro. É uma coisa que não muda, mas pode aumentar cada vez mais aquela densidade, né, para solucionar certas dificuldades. Aqui no final eu botei um mapa conceitual a respeito de tudo aquilo que a gente está dialogando ao longo do processo sobre, realmente, além da física do Platão, que ele falou a questão do mundo das ideias, ou a teoria das ideias, o mundo visível e o mundo inteligível. A partir daí ele divide, né, essa questão e coloca a grande obra dele, que é o mito da caverna, né, para defender, né, sua ideia dialética. E entrando agora nesse outro grande filósofo, Aristóteles, e as causas da realidade. Né? A partir daí a gente vai entender um pouco sobre esse grande filósofo biólogo, né, que desenvolveu as teorias do conhecimento, né, Aristóteles. Os tipos de conhecimento para Aristóteles ele é o seguinte: Aristóteles, aproximadamente 384 a 322 a.C., nasceu na Estargina, né, na Macedônia, e foi discípulo de Platão. Apesar disso, ele criticou a teoria das formas do seu mestre, que são a teoria do mundo das ideias. Para ele, a forma não são exterior,
né? A realidade sensível é a essência interna e as próprias coisas sensíveis. Por isso, ele faz uma observação a esse raciocínio, que são meios, né, de conhecê-las. E nessa divergência, né, Aristóteles criou um diverso tipo de ou grau de conhecimento da realidade, que seriam os sentidos que nos dão uma forma inicial do conhecimento a partir dessa dificuldade que podemos atingir, dessa forma superior de conhecer. Para Aristóteles, o conhecimento científico seria fundamental para investigar as causas e os fenômenos que existem realmente na natureza. E há diferentes tipos de causas, que é isso que a gente vai entender. De acordo com ele, da teoria de 4 causas que ele coloca para a gente entender. Primeiro, seria a causa final, a finalidade ou objeto do ser, né? Aquilo que a gente vai estar realmente definido. Causa formal, a essência desse ser. A essência é coisa aqui dentro, né? A gente sabe, né? Causa material, a constituição física do ser, a parte física que vai se constituindo, perna, corpo, cabeça, né? Os membros. Causa eficiente, que são inteligível, que é o que gerou esse ser. A partir daí, essa teoria das 4 causas, né, ajuda a explicar o movimento da natureza e assim as noções do ato, que seria o ato para ele é aquilo que o ser é atualmente. E a potência é o desenvolvimento futuro daquele ser. Então, o que ele é atualmente? Ele é, por exemplo, ele atualmente você é um estudante. Futuramente você quer ser o quê? Um advogado, um médico? Então, é o desenvolvimento futuro do ser, que é a potência dessa pessoa que vai buscar desenvolver, né, seu objetivo de vida ao longo do seu processo educacional. Assim, Aristóteles conseguiu explicar com os movimentos, observando a natureza, que são geradas através desses dois atos de potências e de desenvolvimento, que é o ato, que é o que ele é realmente agora, e a potência, o que ele vai ser futuramente. Para mais ainda, o Aristóteles organizou o conhecimento científico. Ele, né, que foi o que idealizou, né, a questão científica, Aristóteles procurou organizar os conhecimentos científicos e classificá-los de acordo com as ciências, para que os seres humanos pudessem realmente dá ali uma investigação maior. Então teríamos a ciência teórica, é aquela que vai ser ocupada da investigação das causas dos seres e das coisas, que já existe independentemente do homem. Exemplo, a filosofia, a biologia, a geografia são disciplinas teóricas que vão ao longo do processo só trazendo a coisas que já estão realmente deixadas pelos legados. A ciência prática tem como objetivo de maneira de que o ser humano possa buscar, né, seu agir ou as suas causas de noções das ações. Por exemplo, a política, a ética. Então, a partir daí, aquela pessoa ele vai ter que praticar ou vai ter de buscar esse entendimento, né, político e a questão ética para ele poder colocar suas pautas para que as pessoas possam realmente entender o seu objetivo de busca. E a ciência produtiva vai investigar as causas que é fabricado. Por exemplo, a arquitetura e a engenharia são aqueles que vão levantar, dar alicerce, uma nova realmente roupagem na sociedade. E também ele produziu essa grande teoria que é a metafísica, né? Aristóteles diz que a metafísica é uma ciência mais importante do sistema de Aristóteles, porque estuda os princípios mais gerais de tudo que existe. Por exemplo, a teoria das 4 causas, né? E Aristóteles também chamou a filosofia primeira com isso, né? Que seria a metafísica. Por que a filosofia primeira? Porque vai estar relacionando o estudo das divindades, dos deuses, isto é, da teologia, para compreender essa complexidade da sociedade humana. Mas aqui também eu coloquei um mapa conceitual de Aristóteles sobre as teorias das causas, como ele fala, né? Como ele também fala um pouco da ética, né? A questão dele contra, né, os procedimentos do mundo da ideia de Platão, que ele afirma. Coloquei novamente o ato e a potência, o que significa, e a metafísica. Então, tudo aqui está direcionado a todo o nosso conteúdo. Então, até a próxima. Fica com essa grande palavra, igualdade.